Livro do profeta Ezequiel, o capítulo de número 34, nos diz assim a palavra de Deus. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolai o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todos os altos outeiros. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues a rapinas, e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. E aos meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo, e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores, e dominarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmo, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão, e as tirarei dos povos e as farei vir dos desertos países, e as trarei à sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes, em todas as habitações da terra, em bons pastos, e as apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-lo-eis eu com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisais o resto de vossos pastos e vossos pés, e beber as profundas águas, senão que enlaçareis o resto com os vossos pés,
porquanto as minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés, e bebem do que sido turvado com os vossos pés. Por isso, o Senhor Jeová assim lhe diz: eis que eu mesmo juntarei entre o gado gordo e o gado magro, visto como com o lado e com o ombro dais empurrões, e com as vossas pontas escornais todas as fracas, até as espalhais para fora. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que não sirva mais de rapina, e julgarei entre gado miúdo e gado miúdo, e levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará, e o meu servo Davi é quem as de apacentar, e ele lhe servirá de pastor. E eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse, e farei com elas um concerto de paz, e acabarei com a besta ruim da terra, e habitarão no deserto seguramente, e dormirão nos bosques, e elas e as lugares ao redor do meu outeiro eu porei por bênção, e farei descer a chuva ao seu tempo, chuvas de bênção serão, e as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará sua novidade, e estarão seguros na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrantar as varas do seu jugo, e as livrar da mão dos que se servem delas, e não servirão mais de rapina aos gentios, e a besta fera da terra nunca mais as comerá, e habitarão seguramente, e ninguém haverá quem apacente, e eles levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão comidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pastor, homens sois, mas eu, o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Aleluia. Amados irmãos, nós temos uma plena consciência, podemos dizer que é bem verdade que quando o profeta ele começa a relatar essas coisas dentro da palavra de Deus, com certeza nos dias de Ezequiel estava se acontecendo este movimento, estava acontecendo algo no meio de uma nação poderosa, uma nação que era tido como uma das nações mais temidas na face da terra, o povo de Israel. A nação de Israel, quando se falava no nome de Israel, todas as nações e ciclo vizinho tinham um temor muito grande por aquele povo, porque eles também entendiam que aquela nação servia um Deus poderoso, um Deus justo, um Deus que cuidava daquela nação, e que ninguém entrava de gaiato por eles, porque Deus tirava do seu caminho. Mas passando-se os dias, passando-se os anos, as décadas foram se passando, e vieram outras nações, outras denominações, outro
gente ocupando o cargo do Senhor, mas o Deus era o mesmo. No dia de Ezequiel, era o mesmo Deus que um dia teve a misericórdia daquele povo sofredor na mão de Faraó. Era o mesmo Deus, não tinha se mudado o nome de Deus, não tinha diminuído o poder de Deus, não, era o mesmo Deus. Mas, porque deixaram o conhecimento da palavra, deixaram de andar no caminho da verdade de Deus, não se pregava mais um justo Deus, não se temia mais um Deus que abriu o mar vermelho nessa época de Ezequiel. Os líderes daquela época não tinham mais aquele temor que tinha Josué, que tinha Moisés. Não tinha mais aquela coragem de enfrentar a luta de peito aberto, confiando em Deus que livrasse da mão dos seus inimigos. Não tinha mais aquela nação, eram outras nações, era outro tipo de mente, caminhando rumo a uma terra desconhecida, mas querendo levar a palavra de Deus, como se diz do linguajar do cearense, com um bucho, de qualquer coisa, de qualquer maneira, de qualquer jeito. E aonde Deus começa a olhar para aquele tipo de situação que estava acontecendo no meio do seu povo, que ele nunca passou como ensinamento do que estava acontecendo. A rejeição de vidas no meio da congregação, o abandono de pessoas sofridas. Entendemos uma coisa, amados irmãos, que nós, antes de conhecer a Cristo, nós éramos todos sofredores nas mãos de Satanás. Nós éramos debaixo do jugo do inimigo, todo dia, toda hora. Nós éramos obrigados a fazer algo que Satanás queria que nós fizéssemos. Mas quando eu e você passamos a conhecer um Cristo, um Jesus ressuscitado, que morreu por nós, naquele dia, naquela hora, todo tipo de maldição foi quebrado na nossa vida. Quando eu e você reconhecemos que aquele pastor justo, quando ele estava dizendo para os seus discípulos: olha, o bom pastor é aquele que morre pela ovelha, que dá a sua vida pela ovelha, que se preocupa com o dia a dia da sua ovelha. Mas nos dias deste profeta estava diferente esta palavra. Estavam querendo levar a palavra de Deus como se fosse qualquer outro livro que alguém tinha deixado escrito naqueles dias. E Deus começa a revelar tudo para Ezequiel. Olha, o líder que eu deixei na frente da minha obra, olha o que ele está fazendo, Ezequiel. Contempla o que ele está fazendo no meio da congregação. Ezequiel começa a relatar tudo isso naqueles dias. Começa a pregar uma palavra de juízo contra os líderes, os pastores que estavam fazendo algo que Deus não estava se agradando. Estava levando a obra de Deus como se fosse algo muito importante na sua vida material. E para o reino espiritual estava falido, estava morto, porque pensava só em si, cuidava só de si. A sua família estava bem, os seus filhos estavam bem, na sua casa não faltava nada, estava tudo ótimo para ele. E os líderes não se preocupavam em ir atrás
de saber o que estava acontecendo. Porque o motivo que você está com 2 semanas que não apareceu na congregação, irmão ou irmã, sinta a sua falta. A igreja está cobrando a sua falta. Vamos lá, o que está acontecendo? Não tinha aquela preocupação, irmão. Era triste o que Deus estava mostrando para Ezequiel. Ele tinha que falar de qualquer maneira, porque Deus estava cobrando dos líderes daquele tempo. Sabemos que é muito duro esta mensagem, que nenhum líder de igreja ele goste de trazer à memória estes capítulos que está escrito em Ezequiel. Há muitos anos que eu escutei uma mensagem dessa. Deus, Jesus hoje, trazendo à memória, nos dias atuais de hoje, do que estão fazendo, do que faziam no tempo de Ezequiel. Jesus passando em rosto a incredulidade de muitos líderes de igrejas, porque estão levando a obra do Senhor como se fosse um negócio de comércio, uma vida de vender almas, uma vida de oferecer preço para o pregador, para a cantora, para um obreiro. Eu cedo o meu obreiro para pregar na tua igreja, portanto, de cachê. Eu cedo a minha ovelha que canta na minha igreja para cantar na tua igreja, uma festa qualquer, portanto, de cachê. Irmão, será se acontece isso nos nossos dias atuais? Irmão, se aconteceu no dias de Ezequiel, você acha que hoje não? Você tem certeza que isso não aconteceu nos dias atuais de hoje? Sabemos de uma coisa, amados irmãos, o nosso Senhor Jesus, Ele tem falado para nós fortemente, lá no Evangelho de João 10, Ele diz que o mercenário, o corrupto, o mentiroso, o covarde, quando ele vê uma ovelha triste, doente, caída, ele se afasta daquela ovelha. A morte daquela ovelha para ele é lucro para ele. É menos cuidado da mente dele que ele vai ter com aquela ovelha. Quando aquela ovelha se distancia da presença de Deus, que volta ao mundo a praticar o que praticava antes, para ele é vitória, porque não vai ter mais a preocupação de cuidar daquela ovelha. E é onde Jesus fica triste com isso. Jesus disse que a ovelha conhece a voz do seu pastor de longe. O seu pastor também conhece a voz da sua ovelha. Até o rastro da ovelha o pastor é conhecedor. O gemido da ovelha o pastor é conhecedor. E assim vivia os homens daquela época, que diziam que eram líderes, que foi escolhido por Deus de guiar aquela nação, aquela igreja, aquele povo, aquele grupo. Mas há uma diferença do chamado de Deus para a vontade do homem. Hoje nós sabemos de uma coisa, amados irmãos, que são poucos líderes de igreja, são poucos pastores na face da terra de hoje que são chamados pela vontade de Deus. Hoje a chamada de muitos líderes, de muitos pastores, é pela uma cédula chamada R$100, uma propina grande que é oferecida para uma consagração de um pastor, uma propina forte que é oferecida para a consagração de um evangelista, uma propina que é oferecido para a consagração de um presbítero,
tudo isso está acontecendo nos dias atuais. Mas diz Jesus na sua palavra que a minha ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Eu me apego nisso, eu me agarro nisso, eu firmo nisso, porque eu conheço a voz do meu pastor. Muitas das vezes, irmãos, os nossos líderes da igreja têm tomado uma posição muito forte e têm se enchido tanto de um poder carnal tão forte na sua vida, que hoje o irmãozinho lá de trás da cadeira que se senta lá atrás, se chegar para o pastor que está à frente do trabalho e convidar o pastor para começar-se uma campanha de oração na igreja, a primeira resposta que ele vai ouvir: para que esta campanha? Em prol de quê? Você está doente? Tem alguém de você doente? Não, pastor. É porque se faz tantos dias que na igreja não tem oração. Vamos criar uma campanha. Não, não precisa oração. Aqui nós não trabalhamos com oração. Trabalhamos com o quê, irmão? Se não é oração em Cristo Jesus. Você sabe por que estava acontecendo isso nos dias de Ezequiel, irmão? É porque muitos pastores não estavam mais buscando a Deus com sinceridade em oração. E via o pobrezinho sofredor, agricultor, naquela época, não tinham o que comer muitas das vezes na sua casa, esperando que viesse cair a chuva pela misericórdia de Deus para plantar o seu legume, para colher com alegria no futuro. E ficava aquela escassez na sua casa. E muitas das vezes o líder, com a sua casa com muita fartura, o seu café da manhã muito gordo, o seu almoço nem se fala, a sua mesa farta, o seu celeiro muito cheio de comida. E quantas vezes não chegou um irmão daquele com cara de choro, passando fome e pedindo ajuda financeira ao pastor da igreja, ao líder da igreja, e muitas das vezes foi rejeitado, porque dizendo ele que não tinha como ajudar, só dizia que vamos orar, vamos interceder. Não, irmão, a palavra de Deus, ela não ensina desta maneira. E se eu tiver condições, eu tenho que oferecer ao meu amado irmão. Como é que o irmão vai dobrar o joelho para orar, irmão, se ele está com dias que não toma café? São 3 horas da tarde. Uma vida chegar 3 horas, 4 horas da tarde na casa de um pastor, pedindo-se uma ajuda financeira, porque ainda hoje, a esta hora, eu não tomei o meu café, porque não tem. Estou parado, não estou trabalhando. Eu tenho pessoas doentes na minha casa. O meu filho está com 40 graus de febre lá em casa. Não tem um remédio que dá a criança. E muitas das vezes é barrado. Não, irmão, vamos orar. Orar não, irmão. Nós temos que ter a nossa ação primeiro. A nossa ação primeiro. Aconteceu tudo isso, irmão, que está acontecendo hoje no Brasil, no mundo atual de hoje. A corrupção de pastores, a imoralidade que tem que tomar de conta dos líderes da igreja. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não habita neste tipo de vaso. O Espírito Santo que eu conheço, irmão, ele não habita em templo sujo. Ele pode ter faculdade, ele pode ter maior sabedoria, ele pode ser o maior teórico da face da terra. Se para vestir paletó tiver moral, em Brasília, lá onde fica os nossos representantes, que diz que é os nossos representantes, que de mim não é nem uma hora, era todo cheio de moral.
todo cheio de moral, porque são pessoas bem vestidas, estão bem amplo nas suas vestiduras, suas palavras são uma palavra bem aplicada, mas os seus corações são torcidos, os seus corações são covardes, são medrosos, são mentirosos. O Espírito Santo quer operar nos últimos dias, sim, mas quando ele vai operar? Quando os líderes deixarem o seu eu, quebrarem o salto alto dos seus pés e andarem com os pés para trás, como andavam antigamente. Ah, se voltasse aquele tempo do passado, que a igreja todo era usado pelo poder de Deus, o Espírito Santo falava no meio da igreja, o mesmo Espírito Santo que você conheceu quando no início da tua fé, é o mesmo de hoje. O mesmo Espírito Santo que revelou para este profeta as maracutaias que estavam acontecendo por trás, é o mesmo Espírito Santo. Não mudou nada. Não mudou nada. O mesmo poder é o mesmo. O Jesus da cruz que estava pendurado, oferecido por nós, para hoje nós estar com a vida liberta. Ele ressuscitou. Ele tem deixado na sua palavra que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para que tenha vida e vida com abundância. Por isso, amados irmãos, vamos levar à frente este projeto de Deus, levar a palavra com sinceridade. Não vamos se escandalizar com nada não, irmãos, pelo amor de Deus. Quando você ouvir ou ver em redes sociais que está tudo cheio hoje, um pastor se corrompendo, um pastor roubando, um pastor matando, um pastor mentindo, isso já acontecia antes de hoje. Está na Bíblia Sagrada, irmão. A Bíblia não mente, a Bíblia é verdadeira. Ezequiel via tudo isso. O Senhor começou a revelar para ele que eles viessem a tomar cuidado. O negócio foi tão sério, irmão, que Deus tomou aquelas ovelhas. Eu vou apacentar minhas ovelhas. Eu vou garantir um pasto gordo, águas cristalinas para eles beberem. Eu vou levantar um renovo. Quem é este renovo, irmão? Descendência de Davi, é o próprio Cristo. Só teve ele, irmão, que teve a coragem. Só teve este pastor que teve a coragem de enfrentar a fúria de Roma. Os soldados de Roma, eu morro, mas eu vou ressuscitar. Vocês vão ver os próprios soldados que bateram, que prenderam, que cuspiram, que crucificaram o meu Cristo. Eles viram, eles contemplaram que o túmulo dele estava vazio. Quiseram esconder, quiseram inventar uma mentira, mas não provaram esta mentira, que foi roubado o corpo de Cristo. Todo objeto que é roubado um dia é conseguido de volta. Nunca conseguiram de volta o corpo de Cristo. Foi ressuscitado, como ele falou na sua palavra. Aleluia. Por isso, amados irmãos, fique firme, irmãos. Nós estamos enfrentando os últimos dias aqui na terra da igreja. Quando você ouvir ou ver que um pastor entrou em corrupção, pegaram o pastor com uma mala de dinheiro, sabe de uma coisa, irmão? É um mercenário, é um mentiroso, é um covarde. Ele nunca foi pastor, ele nunca foi um líder. Porque o líder verdadeiro, que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, não se corrompe. Se Pedro fosse um covarde, um medroso, se Pedro fosse um corrupto, Ananias tinha enganado ele. A sua esposa da mesma maneira.
mas ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus. Na mesma hora Deus revelou tudo para ele. Ele já sabia, antes que eles viessem abrir a boca para falar. Porque Jesus não gosta de maracutaia. E os que fazem assim desta maneira, saibam de uma coisa, que um dia é declarado, é revelado. Deus tem misericórdia enquanto tem vida aqui na terra. Não vamos ficar tristes, nem vamos ficar abatidos, e nem vamos cair a nossa esperança em Jesus. A tua esperança, a tua fé, ela está em Cristo Jesus. Foi quem ressuscitou. Mas aquele pastor, irmão, era tão usado na mão de Deus. Aquele pastor, quando falava de longe, os demônios caíam por terra. Eu vi aquele pastor orando pelo cego de nascença e ele foi curado. E hoje, irmão, estou dizendo que aquele pastor se corrompeu. Aquele pastor caiu porque não vigiou, irmão. É a cédula de R$100 que está mexendo com a mente de muitos. Está pelejando para comprar o Espírito Santo, mas nunca vai comprar, eu provo. Isso eu garanto, irmão. Pode comprar o maior pastor de renome na face da terra, mas o Espírito Santo nunca vão comprar. Porque se fosse comprar, Pedro tinha se vendido. Pedro tinha se vendido. Na mesma hora, o Espírito Santo revelou para ele. Então, irmão, é uma palavra de alerta para a igreja. Que fique atento, que fique esperto. Que não fique triste quando ouviu a notícia de um líder de renome do país, pregador de cruzadas. Isso aconteceu porque ele não vigiou, deixou-se levar. O pastor, ele é para ir na frente das ovelhas. Hoje está sendo diferente. Ou o pastor está no meio das ovelhas, ou está lá atrás das ovelhas. É diferente do que Jesus quer que seja. É para cuidar, é para amar. Não, hoje é diferente nas igrejas. Hoje, se você não tiver uma condição financeira bem ampla, um carro de luxo, uma casa boa, você não é visto, você não tem sucesso nenhum na igreja. Você não é uma pessoa conhecida de longe, não, é diferente. Se o Espírito Santo revelar ao irmão que senta lá atrás algo que está acontecendo dentro da igreja, eu digo isso porque eu já vi isso, e falar para o pastor na mesma hora mata aquele vaso, se ele não tomar cuidado. Que é isso, irmão? Está com mentira, irmão? Você é doido? Na mente deles, o Espírito Santo tem que revelar primeiro para ele passar para a igreja. Eu concordo sim, irmão, quando ele anda de joelho. Quando ele anda de joelho. Eu não conheci pessoalmente, mas eu gostava de ouvir muito a mensagem, a pregação, e ouvir até as orações do missionário Davi Miranda. Aquele homem que viveu aqui na terra, irmão, foi um homem muito usado na mão de Deus. O homem que quando chegava no púlpito, o Espírito Santo acompanhava ele, ele já começava a declarar logo de maracutaia que estava acontecendo dentro da igreja, irmão. Se tivesse alguém com coisas escondidas, o Espírito Santo revelava no meio da multidão, irmão. No meio da multidão. Porque sempre aquele velhinho andava de joelho. Está esperando nós, irmão, no arrebatamento da igreja. Está nos aguardando. Por causa que a corrupção tem tomado de conta dos corações dos líderes, irmão.
porque tem deixado de orar. A oração hoje em dia é o fundamento, irmão. Você vê que os nossos amados irmãos do passado, igreja primitiva, quanto mais matava crente, mais andava de joelho, que era para enfrentar a fúria de homem com coragem. Hoje é diferente, irmão. Hoje é diferente. Hoje é a igreja muitas das vezes que está puxando o pastor para a oração, coisa que não é para acontecer isso. É o pastor que é para convocar a igreja, mesmo que não vai todo mundo, mas vai 5 hoje, amanhã vai dar mais 5, vai dar 10. Através do milagre vai vir mais pessoas. Jesus só vai ser reconhecido no nosso meio quando nós se colocarmos de joelho e começar a interceder por esta cidade. Eles vão ver que Jesus está na nossa vida porque nós oramos. Se tem Jesus, estou na igreja, minha família está na igreja, está todo mundo abençoado, pronto. Todo dia eu venho para a igreja. Eu venho para a igreja para nós adorar ao Senhor. A oração tem intimidade com Jesus e receber poder do alto, para ficar preparado quando o ataque vier, se fortalecer. Jesus deixou esse exemplo para nós. Ele orava a noite toda para poder fazer a obra durante o dia, na caminhada, deixando a demonstração que hoje os pastores têm que andar de joelho. Se o pastor teve a graça de receber hoje o seu cargo de líder, de pastor, agradeça a Jesus, porque antes que tu viesse a ser pastor, tu era um lixo, tu era imundo, tu era fedorento, vivia uma vida amaldiçoada de droga, de feitiço, de idolatria. É diferente. Todo dia temos que agradecer ao Senhor, porque Ele tirou nós da lama fedorenta, do lixo. Ele quebrou a maldição que estava na nossa vida e deu a certeza na mente de vida eterna, irmão. Se permanecer fiel com Cristo, vai receber a linda coroa que está aguardando. Venha o que vier. Não é espanto para nós do que acontecer nos dias atuais, não. Ezequiel está declarando tudo isso. Jeremias também fala uma parte disso, irmão. Não é novidade. Não é novidade. Olha, eu participei de uma oração ontem ali, irmão, e Jesus falou comigo. Deus revelou assim, Deus curou o irmão. Amém. É para acontecer isso, é todo dia. Não é só uma vez no ano, não. É todo dia, é para acontecer isso. Jesus quer que isso aconteça todo dia, mas só se eu for buscar. Não é só se balançar e pedir, não. Eu tenho que lutar, eu tenho que perseverar, eu tenho que dobrar meu joelho. Mas eu não consigo dobrar meu joelho, irmão. Ore sentado. Ore sentado. A sua boca é para falar. Pede, que Ele quer ouvir. Ele sabe, mas Ele quer ouvir da nossa boca. Chorar que nem um menino, uma criança, quando está com fome. Imagine aquele grande sacrifício que aconteceu naquela cidade de Nínive, irmão. Até os animais não comeram nem beberam. Imagina um arvoroço de criança chorando naquele dia. Se converteram, reconheceram e Deus perdoou. Deus defendeu do que ia trazer aquela cidade. Que Deus possa nos abençoar, irmão. Fique firme, é com Jesus, irmão. É com Jesus. Vamos orar. Vamos se dedicar mais à oração, que o Espírito Santo de Deus vai trazer coisas boas para nós. Não adianta nós querer buscar oração só quando estiver dentro da situação, não. Temos que orar com tempo e fora de tempo. Orar sem cessar. Não estamos fazendo nada, não estamos trabalhando, nem estudando. Em vez de estar olhando para a Globo, estamos de joelho,
orando, intercedendo. Se está acontecendo algo de estranho na vida de um líder, nós temos somente que entregar ele ao Senhor. Senhor, tem misericórdia daquela alma. Não deixa Satanás minar aquela vida. Porque até aí, irmão, tem uma grande influência de Satanás. Quem não trabalha corretamente com o Senhor, e quem faz coisas às vezes escondidas, está trabalhando para o diabo. Está fazendo algo que Satanás está amando. O Espírito Santo está triste com aquela atitude. Deus está revelando todo dia através de um louvor. Deus está exortando todo dia através de uma oração, de uma mensagem. Mas a tal vida não ouça, não quer escutar, não quer prestar atenção. Que Deus tenha misericórdia. Porque se descer a sepultura, irmão, mesmo na igreja, mas não está com comunhão com o Espírito Santo, não está fazendo algo que Deus te agrade, misericórdia da sua vida. Tem pessoas que pensam que desviado é só lá fora da igreja, é só praticar algo que o mundo oferece. Existem vidas que estão desviadas da presença de Deus dentro das igrejas. É lamentável isso acontecer, mas acontece, está acontecendo. Que Deus possa ter a misericórdia. Antes que seja tarde demais, a porta continua aberta, irmão. E Jesus esperando. Oh Deus poderoso, que Deus possa nos abençoar, irmão, poderosamente. E que esta mensagem fique de alerta para nós. Alerta para nós. Não fique zangado. Se algum pastor ficou zangado com essa mensagem de Ezequiel, o problema dele. Que ele se converta, que ele deixe a maracutaia, deixe de ser covarde. Quando Jesus tirou nós do mundo, irmão, não foi para ser covarde não, foi para ser corajoso, verdadeiro, falar a palavra de Deus de verdade. Jesus sempre, ele andou na verdade. Ele sempre quer que os líderes sejam, pelo menos acompanhar o que ele acompanhou, o que ele fez. Andar corretamente. Se tínhamos um cargo de pastor na igreja, zele por aquele cargo. Não deixe a corrupção tomar de conta de você. Não deixe a propina abraçar teu coração. O Espírito Santo vai ficar triste com isso. Você vai perder com isso. Mas é 40 mil reais, irmão. É 80 mil reais. E a ovelha, irmão, aquela ovelhinha que Deus te entregou para tu cuidar, indivíduo, como é que vai ser com ela? Ah, deixa pra lá. Ela se vira, ela tem pé, ela tem mão, ela te vira, ela não é cega, não é cadeirante. É desta maneira, irmão, que rola na mente de um pastor corrupto. É desta maneira, irmão, que acontece no coração de um pastor que anda com safadeza, se escondendo atrás da Bíblia, e Jesus vendo tudo, o Espírito Santo revelando para ele tudo. Não adianta fazer isso, porque é um pastor de renome, é uma igreja grande, a renda da igreja é muito grande, a maior da cidade, do estado. Saiba de uma coisa, amado, vigie. Vigie, porque o teu Senhor não tarda a virar. Ele vai cobrar da sua responsabilidade. Aquela ovelha que tu empurrou lá no abismo. Aquela ovelha que chegou para tu um dia e te pediu uma ajuda, pelo amor de Deus, e tu disse que não tinha, tendo muita coisa. Quando ao sair da tua presença, tu deu gargalhada, zombando da tua própria ovelha. Jesus está na tua mira. Vigia, irmão, te converte. É tempo de se converter a Cristo. O Espírito Santo está cobrando a cada dia dos líderes da igreja.
que anda com maracutaia, às escondidas. Jesus vai trazer isso às clareza. Um dia tudo isso vai ser revelado. Por mais escondido que faça, Deus vai revelar. Que Deus em Cristo possa nos abençoar, irmão, fortemente. O nosso pastor verdadeiro nunca mentiu, nunca roubou, nunca foi corrupto. Jesus Cristo. Amém.